Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146 de 2015, revisão de questões anteriores. A Lei nº 13.146 de 2015 determina que a pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter à intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou à institucionalização forçada. O seu consentimento é indispensável para a realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica. Ainda de acordo com a referida lei, no artigo 13, a pessoa com deficiência somente será atendida sem seu consentimento prévio, livre e esclarecido em casos de risco de morte e de emergência em saúde. Quando se trata de pessoas com deficiência, as barreiras sociais oriundas da desigualdade social e de outros processos sociais podem ser consideradas como expressões da questão social. Assim, compreendida, a deficiência em muitos momentos da vida é vista como uma questão de desvantagem social. No Brasil, a Lei 13.145 de 2015 instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência e define, no artigo 10, a competência do poder público em garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. O parágrafo único desse mesmo artigo determina que, em situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, o poder público deverá adotar medidas para sua proteção e segurança, por considerá-la pessoa vulnerável. Promover a inclusão social e a cidadania da pessoa com deficiência é o que visa a Lei 13.146 de 2015. Ao tratar do direito à vida, determina o artigo 10 do Estatuto da Pessoa com Deficiência como competência do poder público garantir a dignidade dessas pessoas ao longo de toda a vida. O parágrafo único desse artigo prevê que, em situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, deve o poder público adotar medidas para a proteção e segurança da pessoa com deficiência, que será considerada vulnerável. A pessoa com deficiência somente será atendida sem seu consentimento prévio, livre e esclarecido em casos de risco de morte e de emergência em saúde, resguardado seu superior interesse e adotadas as salvaguardas legais cabíveis. Segundo o que estabelece a lei, a pessoa com deficiência, em situação de curatela, que necessitar se submeter à intervenção cirúrgica, poderá submeter-se à cirurgia com seu consentimento suprido, na forma da lei. Considere o conteúdo de noções sobre direitos das pessoas com deficiência. Determinado município brasileiro decretou estado de calamidade pública em razão de desastres ocasionados por fortes chuvas na região. Clara é pessoa com deficiência e vive no citado município há 20 anos. Nos termos da lei, Clara será considerada vulnerável em razão do estado de calamidade pública, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e segurança. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, previu como direitos fundamentais da pessoa com deficiência o direito à não submissão à institucionalização forçada, como direito ligado à vida. Na história recente do Brasil, o legislador se dedicou a disciplinar e a ampliar os direitos dos portadores de deficiência, estabelecendo uma rede de proteção. Muitos foram os diplomas legais editados nesse sentido, tal como a Lei 13.146 de 2015. Considerando a referida lei, no tocante à proteção legal do portador de deficiência, a pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência em situação de tutela ou curatela deve ser realizada em caráter excepcional, apenas quando houver indícios de benefício direto para a sua saúde ou para a saúde de outras pessoas com deficiência, e desde que não haja outra opção de pesquisa de eficácia comparável com participantes não tutelados ou curatelados. Nos termos da lei federal, a pessoa com deficiência somente será atendida sem seu consentimento prévio, livre e esclarecido em casos de risco de morte e de emergência em saúde, resguardado seu superior interesse e adotadas as salvaguardas legais cabíveis. Nos termos da lei, o atendimento da pessoa com deficiência sem seu consentimento prévio, livre e esclarecido só será admitido em casos de risco de morte e de emergência em saúde, e desde que preenchidos os demais requisitos legais. Nos termos da lei, a pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência em situação de tutela ou de curatela deve ser realizada em caráter excepcional e desde que preenchidos os requisitos legais, dentre eles, que não haja outra opção de pesquisa de eficácia comparável com participantes não tutelados ou curatelados.
Nos termos da lei, na hipótese denominada estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e segurança. Quanto à realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica relacionados à pessoa com deficiência, a lei estabelece que é indispensável o seu consentimento prévio, livre e esclarecido, podendo, no entanto, ser suprido em situação de curatela na forma da lei. Vejamos agora uma situação hipotética. Serafim assumiu o cargo de defensor público em uma cidade do interior do Brasil. Para se locomover, ele necessita fazer uso de cadeira de rodas e, ao chegar ao fórum da cidade, descobriu que não havia rampas para acesso às dependências do edifício. Ao solicitar ajuda, foi-lhe informado que a sala de audiências fica no terceiro andar. Não há elevador e as escadas são estreitas, impedindo o trânsito de cadeira de rodas. Tendo em vista situações como essa, o Estatuto da Pessoa com Deficiência preconiza que o poder público deve assegurar o acesso da pessoa com deficiência à justiça, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. No entanto, quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela conforme a lei. Acerca do tema, para a emissão de documentos oficiais, não será exigida a situação de curatela da pessoa com deficiência. A curatela, que se estabelece por decisão judicial, é uma medida de amparo à pessoa que não tenha condições de reger os atos de sua própria vida civil. Em regra, a curatela deve afetar apenas aspectos patrimoniais e negociais. O Estatuto da Pessoa com Deficiência assegura-lhe o direito ao exercício de sua capacidade legal, salientando-se que a curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. O Estatuto da Pessoa com Deficiência dispõe que a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. Nesse sentido, o citado diploma normativo estabelece que a pessoa com deficiência é facultada a adoção de um processo de tomada de decisão apoiada. O município Alfa, apesar dos constantes apelos formulados pela Associação das Pessoas com Deficiência, não vinha oferecendo, nas escolas públicas, mecanismos de tecnologia assistiva aos alunos com deficiência. Com o objetivo de obter uma solução para o problema, a referida associação procurou a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da comarca e solicitou a adoção das medidas adequadas. À luz da referida narrativa e do disposto na lei, o órgão de execução concluiu que o oferecimento de mecanismos da referida espécie tinha como objetivo promover a igualdade das pessoas com deficiência e a ausência de oferta na situação narrada justifica a atuação do Ministério Público. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. O Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece que a definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível. Consoante dispõe o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o poder público deve assegurar o acesso da pessoa com deficiência à justiça, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Nesse contexto, o mencionado diploma normativo estabelece que todos os recursos de tecnologia assistiva disponíveis devem ser oferecidos para que a pessoa com deficiência tenha garantido o acesso à justiça, sempre que figure em um dos polos da ação ou atue como testemunha, advogado, defensor público, magistrado ou membro do Ministério Público. Vejamos uma situação hipotética. José é uma pessoa com deficiência e está submetido ao regime de curatela. Ele pretende contrair matrimônio, no entanto, seu curador o está impedindo. Nesse sentido, de acordo com os ditames da lei, o curador de José não está agindo corretamente, já que a curatela atinge tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, não alcançando o direito ao voto, ao matrimônio e à sexualidade.
O Estatuto da Pessoa com Deficiência, instituído em 2015, assegura a esse segmento o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. Estabelece que, quando for necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela. Quanto a essa temática, é correto afirmar que a curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. No que diz respeito ao reconhecimento igual perante a Lei 13.146 de 2015 estabelece que é facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada. A lei disciplina o reconhecimento de igual perante a lei das pessoas com deficiência. Nesse contexto, está inserido a curatela, sobre a qual a lei estabelece que a definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária e durará o menor tempo possível. De acordo com o último censo, aproximadamente 23% de brasileiros declararam ter ao menos um tipo de deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência visa assegurar e promover a igualdade do exercício de liberdades fundamentais desse segmento. Dentre os elementos de reconhecimento igual perante esta lei está a curatela, adotada como uma medida protetiva extraordinária apenas em casos de natureza negocial e patrimonial. Se um indivíduo de 21 anos de idade sofrer acidente que lhe cause deficiência física e o leve a ser submetido à curatela, nos termos da lei, a curatela alcançará os atos de natureza negocial e patrimonial. Segundo a lei, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, considere as afirmações abaixo. O poder público deve assegurar o acesso da pessoa com deficiência à justiça, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, garantindo, sempre que requeridos, adaptações e recursos de tecnologia assistiva. Devem ser assegurados à pessoa com deficiência, submetida à medida restritiva de liberdade, todos os direitos e garantias a que fazem jus os apenados sem deficiência, garantida a acessibilidade. Bons estudos e até o próximo vídeo.